Então vamos fazer um circuito Schmitt Trigger, utilizando aqui então o software Tinkercad. Então para a gente fazer esse circuitinho, né, a gente vai precisar primeiro de um protoboard, né, para poder colocar os componentes. E a gente vai precisar também gerar, a gente vai precisar de uma fonte simétrica. O que vem a ser uma fonte simétrica? É uma fonte que a gente consegue ter um nível de tensão positivo, por exemplo, mais 5 volts, e menos 5 volts na mesma fonte. Esse aplicativo aqui ele não tem uma fonte simétrica, então para a gente conseguir então fazer isso, construir uma fonte, para a gente poder ter uma fonte simétrica no projeto, nós teremos que construí-la utilizando duas fontes de energia simples. Então aqui a gente tem o desenho, né, um diagrama unifilar de uma fonte simétrica, onde eu coloco duas fontes ligadas em série dessa forma aqui, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui no nosso aplicativo. A gente vai pegar essa fonte aqui, conectá-la no positivo, essa outra, ou melhor, a mesma fonte, né? O terminal negativo no negativo, e o terminal então negativo da primeira fonte se liga em série com a outra, você vai no terminal positivo. Então aqui vamos fazer a mesma coisa, né? Ligar o positivo no positivo e o negativo no negativo. Então agora a gente pega, fazer a conexão aqui, a gente pega então o sinal negativo dessa fonte e vamos conectá-la no sinal positivo desta outra fonte. Então a gente conseguiu então fazer o desenho, a gente conseguiu desenhar então uma fonte simétrica. A gente foi pegar agora, fazer a medida com o multímetro, né? Vamos colocar aqui então esse sinal negativo no 0 e esse positivo vamos colocar aqui no 5, por exemplo. As duas fontes são de 5 volts. A gente vai ver então que no multímetro vai aparecer a tensão de 5 volts. Agora, se eu pego essa informação negativa aqui e coloco nessa outra fonte, a gente vai ter uma tensão negativa de 5 volts. Então a gente conseguiu construir a nossa fonte simétrica, beleza? Que ela vai de menos 5 até mais 5. Então se eu medir aqui então a tensão entre os dois extremos da fonte, né, que é daqui até o negativo 10, a gente vai ter então uma tensão de 10 volts. Então para a gente fazer um dispositivo ou fazer um circuito Schmitt Trigger, a gente precisa de um comparador, de um circuito comparador, um amplificador operacional com a função de comparador. Aqui então a gente tem, né, o LM339 e o LM393. Vamos utilizar esse aqui, a gente vai utilizar só um comparador. Então esse aqui é o suficiente. Sempre que a gente trabalha com circuito integrado ou qualquer componente eletrônico, a gente tem que saber qual que é a função, como que ele trabalha, quais são as características, enfim, a gente tem que saber todas as informações. Essas informações, elas estão no datasheet. Como que eu encontro o datasheet, então, de um elemento? É só você pegar, por exemplo, abrir o navegador do Google, colocar aqui LM, qual que é mesmo? 393. LM393, datasheet. Pode colocar o PDF, de repente aparece primeiro os em PDF. Aí aparece uma série aqui, né? Normalmente da Texas Instruments, ele já aparece o PDF direto. Em algumas outras você tem um caminho diferente um pouco para chegar nesse datasheet. Então, clicando aqui, você vai abrir então o datasheet daquele componente. Daí vai ter todas as informações de ligação. Aqui tem a parte 1 sempre é um resumo, né, de como que ele trabalha, como que funciona, questão de corrente, questão da alimentação.
a descrição, o esquema dele, porque na verdade é um circuito integrado, mas ele nada mais é do que um componente, um circuito, um elemento da eletrônica, né? Que dentro dele tem toda essa estrutura aqui, né? Vários diodos e transistores, que vão fazer ele trabalhar da forma que ele trabalha. Aqui tem um esquema de pinagem, que basicamente é o que a gente precisa para essa atividade. E também aqui a alimentação, primeira alimentação, né? Então a alimentação, eu posso utilizar ele de 2 volts a 36 volts, eu vou utilizar ele só de em um sentido. Porém, como eu vou fazer um Schmitt trigger, eu tenho que usar o quê? Eu tenho que usar uma tensão negativa e positiva. Então, a alimentação dupla, no caso, né, com 2 níveis de tensão, eu posso colocar entre mais e menos 1 ou mais ou menos 18. Qualquer tensão entre esse intervalo aqui, ele vai funcionar adequadamente. E aqui então para o esquema de ligação então aqui do nosso amplificador operacional. Então aqui no nosso pino 8, outro detalhe, a pinagem de um CI, ela sempre inicia, ela vai ter esse sinal aqui, um chanfro, né? E às vezes nem todos os circuitos integrados têm esse sinal. Mas se tem sinal, ali é o pino 1. Porém, se tem somente esse aqui, então a esquerda começa. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então assim que é a questão do pino dos nossos circuitos integrados. Então aqui, novamente, o pino 8 é a tensão de alimentação. Então eu vou alimentar com 5 volts. Quando eu coloco o cursor em qualquer local aqui desse protoboard, ele indica qual que é o jampeamento. Então, ou seja, essa entrada aqui está jampeada com todas as outras. Então, se eu pegar e emendar o fio aqui, é a mesma coisa que eu, por exemplo, puxar ele daqui para cá. E a mesma coisa aqui, né? Esse pino onde eu coloquei o meu circuito integrado está junto com esse outro aqui. Então, é como se eu tivesse feito uma emenda desse com esse aqui. Vamos dar sequência aqui. O meu GND é o pino 4. Como nós vamos utilizar uma fonte simétrica, então a gente não vai colocar o GND, a gente não vai colocar tensão zero, vai colocar tensão de menos 5 volts. Então vamos colocar aqui menos 5 volts. Para a gente entender o que é um comparador, primeiramente vamos fazer o seguinte, vamos testá-lo. Vamos pegar mais 2 fontes e colocar aqui, para a gente entender o que é essa tal da comparação que esses circuitos fazem. Deixá-lo na tensão 0, lembra que esse cara aqui e esse positivo aqui é a mesma tensão, é como se fosse esse ponto aqui, na verdade, da ligação. Vamos primeiramente ver onde que é a entrada, né? Então vamos usar esse amplificador em cima. Então a minha entrada inversora é o pino 6. Então vamos ligar aqui no pino 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos ligar aqui o nosso pino 6. O nível de tensão. E no pino 5, a tensão negativa, a tensão positiva, então, do nosso inversor. Agora um detalhe em relação à conexão, como que eu faço a conexão de saída desse instrumento. Então a saída dele, se eu for ver aqui no meu datasheet, eu tenho que colocar um sinal de alimentação na saída também. Aqui, ó. Então, assim que eu faço a conexão básica então do nosso circuito. A mesma tensão V+, que eu inseri, que eu coloquei no caso na alimentação, eu coloco na saída, isolando na verdade essa tensão da saída por um resistor de 3 kΩ. Então eu vou pegar um resistor e conectar aqui então na minha saída. Deixa eu ser de 3 kΩ, né? E vamos
conectá-los aqui no pino de saída, que é o pino 7. Então está conectado aqui o pino 7. Então aqui, ou melhor, vamos colocá-lo para cá. Aí. Então nesse cara aqui eu coloco uma tensão de V+, né? Que é a mesma coisa que está entrando na saída, está entrando na entrada. Que está entrando não, né? Que está dando a diferença de potencial. Porque quem entra e sai, no caso, se for ver a questão de movimentação, é a corrente, é a movimentação de elétrons. E do pino de saída, daí vamos colocar um multímetro aqui então. E o negativo, vamos conectar no negativo. E o positivos vamos conectar então aqui para ver a informação de saída então aqui do meu amplificador operacional, do meu comparador. Iniciar a simulação, a gente tem uma tensão de menos 5 volts na saída do meu amplificador. Então, vamos deixar em 5 volts, em 6,4 aqui, então essa aqui vai ser a minha tensão de referência. Quando essa tensão está inferior, a minha tensão aqui é em 5 volts. Quando ela ultrapassa, ou seja, comparando essa com essa, quando essa tensão aqui ela fica superior, a minha tensão cai para menos 4,95. Então, basicamente é isso. Eu posso aumentar a tensão do jeito que for aqui, meu sinal de tensão na saída fica o mesmo. Ele só vai mudar a partir do momento que essa tensão fica inferior a essa. Então, 6,8, continua a tensão negativa na saída. Diminuir abaixo de 6,4, a tensão inverteu, foi para o outro extremo, né? Ficou de menos 5, foi para mais 5. Esse é o funcionamento, então, de um comparador. Então, vamos fazer aqui, então, o nosso circuitinho, né? E agora vamos colocar, então, o nosso potenciômetro aqui para fazer a variação de tensão na entrada para avaliar o nosso Schmitt-Trigger. Então, vamos colocar aqui, vamos inverter para ficar melhor a visualização. Aqui eu vou colocar minha tensão positiva. Então, a minha tensão positiva está aqui. E aqui eu vou colocar a minha tensão negativa. Essa tensão central aqui vai ser a minha tensão de referência que eu vou colocar, então, na entrada inversora do meu Schmitt-Trigger. Vamos rever aqui de novo onde que é essa entrada. Essa entrada é no pino... Vejam que tem uma série de informação nesse documento, tá? Então, tiver um tempinho de dar uma olhada, mas tem muita informação. Então, aqui, o pino 6 aqui, então, que é a minha entrada inversora. Então, eu vou conectar essa tensão aqui, coloco daqui aqui, e só para ficar menos poluído aqui o nosso sisteminha, na entrada inversora, que é aqui. Beleza? Então, está feita a nossa entrada inversora. Agora eu vou fazer um divisor de tensão com a outra porta. Eu vou pegar a tensão de saída. Ó, eu vou pegar então a minha tensão de saída, colocar num divisor de tensão, e aterrar essa outra ponta aqui, colocar na outra tensão, beleza? Então vamos lá, vamos colocar 2 resistores aqui. E aqui faço então o meu divisor de tensão. Aqui está o meu divisor de tensão. A tensão central aqui, né, entre os 2 resistores, eu jogo na entrada positiva. Então a informação entre os 2 resistores, eu jogo na entrada positiva. A tensão que eu vou pegar na saída vai ser o quê? Vai ser a tensão de saída mesmo e jogar lá para cá. Então, quem vai alimentar um dos extremos desses resistores aqui vai ser a própria tensão de saída, né? Então, vai ser a própria tensão de saída. Então, essa tensão aqui na entrada desse circuito aqui. Esse cara aqui eu posso jogar no nível neutro. Vou colocar então essa informação aqui no nível de tensão 0. Vamos recolocar o multímetro aqui, não vai nem ter apagado, né?
Vamos recolocar o multímetro. Tensão, sinal negativo, vamos colocar o nível 0. E a tensão positiva aqui, então, vamos ver a tensão que vai sair lá no pino de saída, que é o mesmo pino que está conectado na entrada desse circuitinho aqui, que é aqui. Então, aqui é a saída, alimentando aqui com o resistor. Ela está alimentando tanto a entrada do divisor de tensão, quanto jogando para o multímetro. Então, vamos fazer um teste. Então, vamos colocar mais um multímetro aqui para ver o nível de tensão, então, na entrada, né, do nosso LM. Então, negativo no neutro e o positivo vamos colocar aqui na entrada, né? Então, está entrando uma tensão de menos 5 volts na entrada do LM. Então, quando ela diminui a menos que 2 volts, que ela inverte a posição, ela só vai inverter a posição de saída de novo a partir do momento que ela passar de 2 volts e alguma coisa. Então, ó, aumentou, ou melhor, reduziu, né, 2,2 volts, 2,8, inverteu a saída, 4,35. Agora, retornando aqui, só vai fazer inversão, ou seja, aqui está esterese, né? Então, ela só vai fazer inversão da polaridade da saída quando ultrapassar um valor em relação à tensão que está entrando no centro aqui do nosso divisor de tensão. Então, aqui ela altera. Nesse intervalo aqui, né, da tensão na entrada, nesse intervalo, a saída permanece como estava. Ela só vai inverter quando, no caso aqui, ficar inferior a 2,5, né? E a mesma coisa aqui agora, só quando aumentar de 2,5 volts que ela vai inverter, então, a saída.